VP News. Entrevista. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui. Próximo domingo, dia 1º de outubro, tem eleição para o Conselho Tutelar. Falamos com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Márcia Cristina de Souza, e com a Ana Paula Scherer, responsáveis pelos trâmites da eleição. Bom, pessoal, como todos sabem aí, né, quer dizer, uma grande parte da população sabe, no próximo domingo acontecem as eleições aí para o Conselho Tutelar. Isso é no Brasil inteiro e não é diferente aqui em Arapoti. Por isso trouxemos aqui a Márcia, trouxemos a Ana Paula para falar um pouquinho de como que estão os trâmites aí para essa eleição. Que lógico, é só uma eleição do Conselho Tutelar. Não, pessoal, é uma grande eleição, porque disso aí depende daquelas pessoas que vão cuidar muitas vezes do seu filho, vão estar ali junto na sua família, né, se envolvendo aí. Não é verdade, Márcia? Sim, isso mesmo. Bom, boa tarde Zé Adão. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui para falar de um tema tão relevante, né, que é a eleição do Conselho Tutelar. E como você disse, é uma eleição unificada em todo o território brasileiro, né? Ela acontece um ano após, subsequente à eleição do presidente da República, né? E no nosso município, né, como em todo o território, agora dia 1º, o primeiro domingo de outubro, vocês estarão escolhendo os conselheiros tutelares, né, que farão e serão representantes de vocês. Ana Paula. Boa tarde, Adão. Boa tarde, né, quem nos assiste. Essa eleição, né, ela é unificada em todo o território nacional, como já disseram, então vamos escolher 5 representantes, né, para estarem atuando, né, na defesa dos direitos das crianças e adolescentes no município de Arapoti. Então, eu gostaria de saber, primeiramente, aí, como que vai acontecer a eleição. Vai ser aí a mesma coisa que a eleição para prefeito, isso e aquilo, tem diferenças? Como que as pessoas fazem para poder votar, enfim, toda essa situação. Bom, ela é um pouquinho diferente, porque quem comanda, quem conduz é o Conselho da Criança, né, que tem a representatividade no processo da eleição, em conjunto, né, sendo fiscalizado pelo Ministério Público, né. E esse ano foi feito o pedido, então os eleitores terão as urnas eletrônicas, né, qual poderão votar em um candidato, né, e nós teremos 2 colégios eleitorais no município de Arapoti. Um colégio eleitoral será no Telêmaco Carneiro, que concentra todos os eleitores, Escola Dona Zizi, João Paulo II, a Escola Romana, a Escola Rui Barbosa, Creche Nosso Cantinho. Então todos esses eleitores, Clotário Portugal, né? Todos eles estarão concentrados no colégio da Escola Telêmaco Carneiro. E em Calógenas teremos um outro colégio que vai estar a representatividade dos... agora acho que você fala. Zona Rural? A Zona Rural, na verdade, quem vai votar em Calógenas da Zona Rural é só o Cerrado. Então, em Calógenas, votam os eleitores, né, do Colégio Eleitoral Orlando Pinto Mendes, que é a Escola Municipal de Calógenas, né, então todo mundo que vota lá vai votar no Centro Social de Calógenas, e os eleitores do Cerrado das Cinzas. Alto Caratuva, que é outra, né, que tem uma sessão eleitoral instalada, vem votar aqui no Telêmaco Carneiro também. Tá? Então lá em Calógenas só vão votar os eleitores de Calógenas e do Cerrado das Cinzas. Vamos lá para aquela parte assim, um pouquinho polêmica. Como que é feito a fiscalização? Porque em anos anteriores havia aquela questão aí de buscar o eleitor na casa.
É liberado? Pode, não pode? Então, no dia 10 de agosto, né, que passou agora, a comissão eleitoral, com os 16 candidatos aptos ao pleito, a gente firmou um termo de compromisso, certo? E nesse termo de compromisso, ele é proibido o transporte de eleitores. Então, né, eu, a Márcia, a Adriane, né, e a Edileia, elas são representantes também da comissão, e os candidatos, né, os 16, a gente fez uma reunião lá e nessa reunião foi assinado esses termos. Então, a gente assinou enquanto comissão e eles também assinaram. Proíbe o transporte. Então, a gente, os fiscais de cada candidato vão ser fiscais mesmo. A gente colocou fiscais dentro do colégio eleitoral. A gente oficiou a polícia militar e a gente também elaborou um termo como se fosse quebra desse termo de compromisso. Mas assim, a pessoa que for denunciar, ela precisa vir e assinar, né, esse documento que a gente tem, né, porque a gente está envolvido no processo ali dentro do colégio eleitoral, a gente não consegue ver lá fora. Então os candidatos, eles vão até sexta-feira indicar, né, os fiscais para estarem atuando dentro dos colégios eleitorais e, na verdade, assim, eles próprios vão ter que fiscalizar um ao outro, né? A gente, enquanto comissão, a gente vai estar recebendo essas denúncias e apurando elas, desde que comprovadas, né? Que a pessoa venha, né, e manifeste, né, o desejo de formalizar essa denúncia, né? Vai assinar, né, esse documento que a gente elaborou e aí a comissão vai apurar. Nesse termo de compromisso que comissão e candidatos assinaram, ele diz que é possível de perda de mandato se for constatada comprovada qualquer conduta vedada que ela foi praticada por um dos membros dos candidatos, né, membros do Conselho Tutelar. Importante também estar trazendo, José, que esse termo, quando foi assinado, foi na presença do Ministério Público. Né? Então, Ministério Público, Conselho da Criança e todos os candidatos, né? 16 candidatos, todos, né? Fizeram e têm conhecimento desse documento que foi assinado. Então sabe que é proibido. Se fizer, sabe que está fazendo errado. Sabe que pode ter consequência, né? E através de denúncia, né, sendo recebida, o Ministério Público vai ter o conhecimento. Então precisa na denúncia vir, formalizar, assinar. Por quê? Porque é um processo que vai até o Ministério Público. Na mesma pergunta, só um complemento. Por exemplo, eu sou candidato. Tá, eu não fui buscar ninguém na casa, mas meu irmão foi. E aí? Então é aquela questão, né? Porque dificilmente a pessoa que foi contratada, não sei, ou se dispôs a ajudar a puxar eleitor, eu acho que dificilmente ela vai falar, tô puxando para alguém, né? Então por isso que a gente precisa que a pessoa que vai vir denunciar, ela afirme e ela assine, né? Porque a gente também não consegue fazer coisas se não tiver documentado. Não sei se você entende, assim, porque suposição me diz que a gente está recebendo desde já, né? Há algum tempo a comissão vem recebendo, né, algumas denúncias, mas assim, sem fundamento, né? A gente não consegue trabalhar com, tá falando que vai puxar no dia da eleição, né? Mas assim, bota no papel, o candidato que está puxando e tal, para a gente poder ter uma coisa pautada, possível, né? com foto, vídeo. Exatamente. Isso. Importante, nós fizemos através de ofício o pedido para que a circular possa estar transitando, né, pela cidade, para que os eleitores possam estar vindo votar. Então, assim, estamos aguardando, porque ainda não tivemos o retorno dessa logística da circular transitando no domingo, mas o Conselho já fez esse pedido e fez esse pronunciamento. Em relação à documentação para a pessoa que vai votar? Tá. O título de eleitor e um documento com foto, né? Nós também teremos um corte etário, que foi junto com o cartório eleitoral,
os eleitores inscritos, né, até o dia 3 de julho, né, todos estarão aptos a votar. Pós esse período, quem teve interesse em fazer transferência ou fazer o título novo, sendo o primeiro voto, né, infelizmente não. Então o nosso corte, né, é o dia 3 de julho. Mas assim, o que é só o título do eleitor? E um documento com foto. Porque assim, acho que é importante a gente ressaltar, né, a Justiça Eleitoral, ela fez o empréstimo das urnas eletrônicas e do sistema eletrônico deles, né, eles elaboraram um caderno eleitoral para a gente com os eleitores lá, né, que estão aptos a votar. Então tem alguns dados que o cartório eleitoral tem que a gente não tem, por exemplo, a gente não vai poder usar biometria, né, que já identificaria o eleitor, né, então a gente precisa, né, que além do título, porque assim vai ser utilizado o documento com o e-título também pode ser utilizado porque ele tem o número do título, né, então para os mesários poderem estar registrando na urna eletrônica, né, esse material, o caderno de eleitor que a gente tem ali, né, ele é um pouco diferente do caderno eleitor, né, da Justiça Eleitoral, porque a gente não consegue entregar comprovante, né, a pessoa vai assinar ali, né, que registrou o voto, mas ele não tem todos os dados que tem no da Justiça Eleitoral. Então, assim, se a pessoa não levar o título, vai ser impedido de votar? Não vai ser impedido de votar, mas a gente pede para que leve para facilitar o trabalho dos mesários voluntários. Assim, vai ter alguma uma informação, algumas placas indicando, porque muita gente que não sabe, né? Sabe que tem que votar, mas não sabe aonde vai votar. Sim. Como que vai ser isso? Então, a partir de hoje, a gente disponibilizou um carro de som, né? Está circulando pelas ruas do município, de hoje até sábado. E aí a gente também colocou cartazes aí informando, né? Então, e no dia da eleição, né, a gente vai estar também mobilizado ali para informar em qual sala, porque assim, cada urna vai ser uma sessão, um colégio eleitoral praticamente, né? Porque a gente conseguiu um empréstimo de 10 urnas, 5 para o Telêmaco, 1 para a Calóide e as 3 para a contingência, caso aconteça algum problema com uma das urnas. Então, a gente teve que colocar um número grande de eleitores por urna, né? E a gente também trabalha, né, com o pessoal, com os funcionários da prefeitura, né, a Câmara também cedeu uma servidora para auxiliar a gente no processo. A gente não tem a estrutura, né, do fórum eleitoral para a gente conseguir instalar sessões eleitorais pela cidade toda, né. Então a gente decidiu centralizar, né, e colocar em Calógeras, porque né, tem um número relevante de eleitor lá. Então a gente conseguiu colocar lá, mas também, apesar de ter um número relevante, as urnas elas aceitavam 1.500 eleitores, o mínimo, né, por isso que a gente teve que deslocar o Cerrado para Calógeras para ter uma urna lá, né, que já foi, né, a gente consultou o Ministério Público, ele falou que era, né, orientou que tivesse realmente uma urna lá. E aí a gente tem essa estrutura reduzida de pessoas, de suporte, né, e então a gente decidiu, né, colocar somente no colégio eleitoral aqui por questões de recursos humanos e administrativas mesmo. A questão das redes sociais. Até no dia a pessoa pode estar usando as redes sociais, como que funciona? A campanha ela é permitida até sábado, né, às 23h59, né, domingo não pode rede social, não pode distribuição de santinho, então ela está parecida com a eleição, as eleições normais. Uhum. Mais alguma informação que vocês queiram deixar, Márcia? Você que é assim bem técnica, o que você queria deixar assim para... Bem, fazer o convite, né, aos munícipes de Arapoti, a importância de estar participando. O voto de vocês é importante, como o Zé sempre está colocando, né? Essa eleição ela diferencia do processo eleitoral. Por quê? Porque ela não tem a obrigatoriedade. Então você vai sair da sua casa e vai eleger um representante.
e a importância que temos, né, diante da escolha de um conselheiro. Esse conselheiro ele vai estar na defesa da criança e do adolescente do nosso município. Então, a importância de ser uma pessoa que esteja envolvida, que tenha o conhecimento, que esteja engajado, né, nessa causa. Por quê? Porque a criança, ela é o nosso bem maior. É uma fala de políticos, né? Márcia, posso cortar você só um pouquinho? Veja bem, não adianta, o que a Márcia quer dizer, não adianta você ir lá e votar lá no seu amigo, que você sabe que ele nem gosta de criança, que ele não está nem aí para a criança, você vai lá e vota nele porque é seu amigo. Você tem que votar em uma pessoa que seja capacitada para exercer essa função. Isso. É isso, Márcia? Isso mesmo. O José disse, né? A pessoa que vai ser o seu representante quanto conselheiro tutelar, ele vai atuar na defesa do direito da criança e ele precisa, né, estar engajado. Então, escolha, né, muito bem, porque ele vai te representar, ele vai cuidar das nossas crianças. E eu estava falando que é uma fala de político, a criança é o nosso futuro, sim. E por isso a importância desse voto ser consciente, a importância de você, né, além de votar, você também estar atuando junto à sociedade, à comunidade. O Conselho da Criança, nossas reuniões é a toda primeira terça-feira, a importância do cidadão estar junto, né? Eu queria também ressaltar, Zedão, que o processo eleitoral, né, a gente vai eleger 5 candidatos, né, por um período de 4 anos, porém, os candidatos, né, os 5 candidatos eleitos, eles têm uma fase a mais depois do processo eleitoral, porque assim, não adianta eu me eleger e não participar da capacitação, certo? Então, assim, o CMDCA, né, a Secretaria de Assistência Social, contratou uma capacitação para novos conselheiros, e se você lê o edital, essa capacitação é uma fase do processo. Então, assim, se o candidato foi eleito, né, e não participou da capacitação, ele não pode tomar posse, né, porque a capacitação é uma exigência para que o conselheiro possa atuar. A gente teve uma falha, né, de sistema, na verdade, nas eleições passadas, né, até eu justifico a última, até com a pandemia, né, que também atrasou o processo e tal, e a gente não conseguiu capacitar antes, né. Então, essa vez a gente já contratou, né, a mesma empresa que aplicou a prova no dia né, que a prova também era uma parte do processo, então teve a prova no dia 16 de julho, que era também uma fase eliminatória do processo. Essa empresa, né, ela também vai aplicar, né, a capacitação para os 5 titulares e os 5 suplentes, né. Então, obrigatoriamente, de acordo com o edital, os 10 pessoas, né, os 5 titulares, os 10 mais votados, né, os 5 primeiros assumem como conselheiro tutelar, os outros 5 são considerados suplentes. Eles têm que passar por essa capacitação. Tá? Então, né, a gente já está com a empresa contratada, já está tudo certo. Então, antes, né, da posse, que é no dia 10 de janeiro de 2024, esses candidatos eleitos vão ser capacitados. Né? Os candidatos, né, pode ser que eu vou perguntar, mas quem já foi conselheiro tutelar? Quem já foi conselheiro tutelar também tem que passar pela capacitação. Sim, tá? Porque faz parte do processo, né? Ele é parte do processo, essa formação para todos. Mais alguma coisa? Porque o José Adão é leigo também no assunto. É vocês que têm que dizer assim, se falta alguma coisa para vocês falar, que precisa passar para a população, que vocês acham importante que a população fique sabendo. A importância mesmo é do voto, né? Porque assim, exercer cidadania também, votar para o Conselho Tutelar. Infelizmente não é uma eleição obrigatória, né? Um cargo de tanta responsabilidade, né? De ser defensor incansável dos direitos da criança e do adolescente, né? Então, a gente, né, convoca a população. Até semana passada, na quinta-feira de semana passada, o CMDCA publicou uma resolução convocando os eleitores do município a participar, né, desse processo democrático, né? Então, os colégios eleitorais estão disponíveis, a gente, né, organizou uma logística, né, para que todos possam votar.
né? Então a gente está disponível, né, solicitou, né, o transporte aqui dentro da cidade. Também solicitamos o transporte de Cerrado para Calógeras, né, visto que essa foi uma organização que a gente teve que fazer, né, então a gente solicitou o transporte para o município para estar transportando os eleitores, né, que é um transporte legal, né, que o Conselho requisitou, né, para dar oportunidade de voto, né, para esses eleitores do Cerrado. Né, na cidade também, que a circular faça os horários normais para que, né, que os eleitores, né, possam vir, então que todo mundo se interesse, todo mundo participe, né, né, entendam a importância, né, do cargo de conselheiro tutelar para as crianças e adolescentes do município de Arapoti. E votem, né? É muito importante. Quem vai legitimar a função, a nomeação, o trabalho é através do voto. Então, seu voto é muito importante. A escolha de alguém, né, com idoneidade moral, índole, né, indiscutível, tudo isso são coisas que são muito importantes. Por quê? Porque cuidar da criança não é cuidar da minha, da sua, da nossa, é cuidar da vossa, são vossas, as nossas crianças do município de Arapoti, cuidar da infância, cuidar da adolescência. A política da criança é garantir a ela o direito à educação, os direitos fundamentais, o direito à educação, o direito à saúde, né? E é através da atuação de um conselheiro tutelar, né, que isso vai ser efetivado. Então, seu voto é muito importante. Venha votar no dia 1º de outubro. Eu até gostaria, então, se me permite, né, mencionar quem são os candidatos. Né, a gente está divulgando, né, os cartazes com as fotos dele, mas às vezes as pessoas, né, não sabem, acabam sabendo só o candidato, né, que está mais próximo, né. Então, nós temos 16 candidatos, né. Temos a Fran Mendes com o número 123, Ana Carolina 222, Romante Moreira 456, Simone de Zé Balcão 789, Ângela Garcia 111, Mona Lisa 333, Lucas Lopes 777, Ana Flávia 323, Agnaldo Piotrowski 555, Daiane Pina 444, Tamara Bolsoni 100, Professora Cida 190, Adriano Pintor 258, Nayane Antunes 321, Sandra Almeida 228 e Tabata Carneiro 112. Deixa eu só fazer um comentário, porque a gente ouve-se muito que não muda o Conselho Tutelar. A gente ouve aí nas ruas as pessoas falando, reclamando. Mas quem pode fazer essa mudança é a população. Sim. É a população que vota. Basta que a população vá lá dar o seu voto para aquela pessoa que ela confia. Porque se ela não for votar, não adianta em nada. Sim. O fato talvez dessa fala, né, e dizer que não muda, é isso mesmo. Exerça seu direito de voto. Escolha o seu candidato, né? Escolha o candidato que representa a criança e o adolescente. O candidato que esteja comprometido com a infância e adolescência no município de Arapoti. Por quê? Porque existe uma política pública voltada para a criança do nosso município. Quando a gente diz da importância de saber, de estar, de atuar, trazendo para a população essas informações, né? Eu preciso conhecer a lei, eu preciso saber o que ela diz, eu preciso saber para poder atuar. E essa atuação me define. Então, o conselheiro tutelar, né, Conselho da Criança, enfim, a lei que rege essa política, ela está garantida em uma lei votada, né, regulamentada, e é isso que nós queremos, que isso seja levado a sério. Então, nesse domingo, saia de suas casas, né? A gente sabe que nós estamos nesse clima quente, nesse calor, não sabemos o domingo que nos aguarda, né? Tomara que esteja um dia bom, mas
é muito importante seu voto. Saia de sua casa, exerça o seu direito de cidadão. Venha votar, venha escolher, né, um dos nossos candidatos que represente a criança e o adolescente no município de Arapoti. Por isso o seu voto é importante. A mudança ocorre quando você faz a diferença. Mais alguma coisa, Ana Paula? Mais uma vez reforçar, né, para que a população compareça, né, às vezes ele acaba sendo repetitivo, né, essa questão de venha votar, mas é isso que a gente quer, né? A gente disponibilizou a estrutura para que as pessoas exerçam seu direito, né, e promovam a diferença que eles querem, né. Então, estão os 16 candidatos aí que passaram por todo o processo, né, que disciplinou o edital, todos estão aptos a concorrer, né, e agora a população deve, né, escolher, né, os 5 que devem estar representando as crianças e adolescentes do nosso município. Então tá aí, pessoal. Próximo domingo, dia 1º de outubro, a partir de que hora, Márcia? A partir das 8 horas, a escola Telêmaco Carneiro, né, abre os seus portões e nós estaremos lá para receber a população. Então teremos 5 sessões, a comissão, né, que está acompanhando o processo eleitoral, ela vai estar lá, ela vai trabalhar o dia todo aqui, Calógeras. Ministério Público também, né, é parte desse processo, também vai estar presente no decorrer do dia. Então nosso colégio eleitoral abre 8 horas e o encerramento previsto às 17 horas. A Escola Telêmaco Carneiro e o espaço da assistência social no distrito de Calógeras. Então tá aí. Mais uma vez, próximo domingo, dia 1º de outubro, a partir das 8 horas da manhã, você pode ir lá na Escola Telêmaco Carneiro, e para você que é da região de Calógeras, você vai lá na assistência social lá de Calógeras, para você dar o seu voto para o seu candidato de preferência. Mais uma vez eu volto a dizer, se você não for, outros vão e vão eleger talvez aquela pessoa que você não queira. Então a opção é sua, você vai lá dar o seu voto, cumprir com o seu papel, ou os outros vão lá e fazem por você. Mais ou menos isso? Sim. Então, por isso a importância do voto. Para finalizar, nós dissemos Calógeras, então no Cerrado nós temos a previsão de uma saída de um transporte no período da manhã, provavelmente no período da tarde, né? Ida e vinda para que possam vir votar em Calógeras. Cerrado, a previsão é isso, horário ainda a gente não tem definido, mas os 2 períodos, manhã e tarde. Então tá aí. Obrigado a vocês aí mais uma vez por se disponibilizarem a estar aqui, né, para estar falando um pouquinho. Obrigado. Eu que agradeço, né, novamente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e trazer um pouco, né, a respeito desse processo tão importante que o nosso município vai estar acontecendo domingo, a eleição do Conselho Tutelar. A gente agradece, Adão, mais uma vez a oportunidade de vir aqui expor, né, parte do nosso trabalho, né, e abrir para a gente estar convocando a população para essa eleição de 1º de outubro. Então tá aí, obrigado. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui.